Olá, paz e bem! Estamos aqui no Fé e Razão para falar das diferenças do cristianismo, e quando eu falo cristianismo, eu estou falando de Igreja Católica, porque o resto é tudo gambiarra. Tá? O que existe realmente é uma religião chamada catolicismo. O resto é gambiarra, entendeu? São coisas que não vale a pena nem comentar aqui. De uma hora para outra, eles não são dogmáticos, então, né, para que se tenha um amplo entendimento histórico do que eu estou falando, só pode ser a Igreja Católica, porque ela é fundada por Cristo, ela desde o começo, né? E é isso aí, né? Então, antes disso tudo, vamos começar com uma oração, né? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Vamos pedir também a intercessão de Maria, né, para esse mês de outubro, mês das missões, mês de Santa Terezinha. Hoje é dia de Santa Terezinha, né? Pelo menos quando eu estou gravando, dia 1º de outubro. É que Nossa Senhora interceda por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, sempre me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda e ilumina. Amém. Então, né, feito isso tudo, vamos começar. Eu vou apontar aqui todas os pontos, né, que há. Eu até vou deixar aqui antes de eu começar, né, um aviso. Olha, se você tem uma fé fraca e maneira de colocar sua opinião do que a Santa Madre Igreja Católica ensina, por favor, não assista esse vídeo, faça esse favor a você mesmo. Vai ver outros vídeos do tio Cláudio, tá? Que se você tem a fé fraca, isso aqui pode abalar sua fé. Então, eu quero que você entenda o seguinte: assim como no judaísmo, né, eu já falei, quando Moisés ele desce, né, do Monte Sinai, ele vem com a Sagrada Escritura, que é a tradição escrita, né, vem com a tradição oral, que é aquele que ignora está sob a maldição de fazer divisão, 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 divisão dessa religião, né, e a cátedra de Moisés. A Igreja Católica também tem esses três pilares, né? A Sagrada Escritura, a Sagrada Tradição, né, e o Sagrado Magistério, que é fundado na Cátedra de Pedro. Então, a Cátedra de Moisés é substituída no catolicismo pela Cátedra de Pedro. Os outros denominações cristãs não têm cátedra de nada, né? Então fica por isso mesmo. Então já fica aqui o meu primeiro aviso, né, para depois não ficar chorando aí pelos cantos, né? Então fica. Então vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que entender, tá, é que a gente tem que largar essa ideia romântica que o protestantismo fez de um judaísmo protestantizado, né? Porque o protestante ele cria um judaísmo utópico, né? Que já tinha a Bíblia, desceu do céu, essas coisas todas. Não, o judeu ele acredita na reencarnação, tá? Ele tem diversas passagens que falam isso, né? De 4 em 4 gerações, segundo ele está lá no Salmo, né? Não, Salmo não, leu de engano, em Gênesis capítulo 15, versículo 15 ao 16, né? E alguns salmos, eu vou botar aqui alguns, tipo 19:8, né? Que Deus faz o Espírito voltar. Enquanto nós, cristãos católicos, acreditamos que na ressurreição de Cristo, ao qual se morre e só, né, se vive uma vez só.
Um dos salmos também que os judeus eles baseiam, né, para a reencarnação é o Salmo 23, ao qual diz que Deus fará o espírito, né, dessa pessoa retornar e vai guiar ele no caminho dos justos. Né? É, Outro ponto que o judeu defende, tá, é que Jesus não é, cumpriu, né, preencheu as profecias messiânicas. Detalhe é que no site judeu que eu peguei isso aqui, né, o cara botou que é Torá, né, as referências que ele pega, mas na verdade ele pega dos profetas Ezequiel, Isaías e Zacarias, porque o próprio judeus diz que o Torá são os 5 primeiros livros, tá, onde tem os 613 mandamentos. Então, a primeira coisa que Jesus não cumpre, segundo o judeu, é que Jesus não reconstruiu o terceiro templo, né, sagrado. Que ele não levou os judeus de volta para Israel. É, que ele não divulgou o conhecimento universal do Deus de Israel. Então, segundo ele, isso é histórico e Jesus não preencheu nenhuma dessas profecias. Então, ele esquece Jesus como profeta. A gente vai ver isso mais profundamente adiante. Outro ponto, tá? É quando Jesus fala em Mateus 19:12, falando que há eunucos desde o ventre de suas mães, né? Outros são tornados pelos homens, e outros pelo reino dos céus. Né? Alguns judeus, tá? Não são todos, mas eu já ouvi alguns rabinos dizer que ali Jesus estava dizendo para que os seus seguidores se tornassem homossexuais. Paz, é isso. Isso é repugnante para Deus, está lá no Torá, né, Levítico 18:22. Então está na Bíblia, tá? Desculpa aí se vocês vierem aqui, né, com discurso LGBT, só estou citando a Bíblia. E outra coisa é que nenhum eunuco, né, segundo Levítico, pode servir no templo. Eles são excluídos. Né? É, então, não faz sentido isso que Jesus está falando. Mas, né, há de se entender o seguinte, dentro do judaísmo, tá? Deixa eu dar um esclarecimento aqui básico. Que no 1 Samuel, capítulo 8 a 15, fala de eunucos que vão ficar com o dízimo. Ora, o dízimo é algo dos sacerdotes. Uai. E Jeremias 34:19 fala de eunucos que estavam, né, em Jerusalém, que serviam no templo. Então, a tradição oral judaica diz que há os eunucos por natureza, o cara que é nascido eunuco. Mas se ele se casar com uma filha israelita, ele tem direitos que o que se castrou, né, o que foi tornado castrado fisicamente, não tem, né, como participar, né, daquilo que é levantado ou separado. Então, os eunucos mencionados por Jeremias não seriam castrados. Né? Eles nasceram eunucos. Eles não eram castrados ou genitalmente deformados. Eram completos anatomicamente. Mas eram considerados eunucos diferentes dos outros homens. Por que eles eram diferentes? Porque eles preservavam a castidade diante do que era sagrado. Né? São Clemente de Alexandria fala, né, que o verdadeiro eunuco não é aquele incapaz, mas aquele que não está disposto a entrar no prazer com a mulher. Esse é o verdadeiro eunuco. Né? Para você ter Urias, o povo de Israel, quando entrava em guerra, ele não vai ter relações com a mulher dele. Você tem Potifar, que era casado,
né? Tá lá, Potifar é chamado de eunuco, ele é casado, ele tem uma mulher, tá certo que a mulher bota o chifre nele com Daniel, e não confunda com outro Potifar, que é sacerdote, tá? Que tinha uma filha, por favor, são pessoas diferentes, né? Mas é esse costume daqueles que vêm, né? Tanto homem como mulheres, né? E olha, como é que você vai fazer uma mulher eunuca? Não tem como fazer. Como é que você vai castrar uma mulher? Mas que já vem com aquele sentimento de Deus, de se consagrar a Deus, e que mesmo casado, ele não assume relações sexuais porque ele está guardando o sagrado. Eu acho que um exemplo para nós católicos, né, é São José. São José é o guarda do sagrado, correto? Ele é o eunuco de nascimento por excelência, casto esposo da Virgem Maria e patrono da igreja. Então, a própria tradição judaica fala que esses homens eles eram casados e não tinham relações com as mulheres deles. E os caras não eram nem casados com a Virgem Maria, que é a própria cheia de graça. Então são coisas assim que a gente observa, né? Eu só trouxe aqui com adendo para vocês, né? Eu até queria saber a opinião de vocês sobre isso aí, né? Sobre São José. Quer que eu, né, faça um vídeo só falando sobre São José, a gente aprofunda mais nisso, né? Outro ponto é que para nós cristãos, tá, em virtude do pecado, a gente está desconectado do Criador. E através de Cristo, da experiência da salvação em Cristo, é que a gente voltava a se relacionar com Ele e se tornava filho de Deus. Né? Sem Jesus Cristo, isso é impossível de acontecer. E Jesus Cristo chega a pegar atributos divinos para ele. Quando ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Isso para o judeu é um absurdo. Porque para o judeu não tem mediador entre Deus e os homens. O judeu ele fala direto com Deus. Né? Não tem essa ideia que Deus é inacessível ao ser humano. Porque para ele, está lá no Salmo, Deus está perto de todos aqueles que invocam ele. Deus está em todo lugar, é impossível fugir da presença de Deus. Entendeu? Eles acreditam no perdão pela graça, assim como nós. Entendeu? A diferença é que não há necessidade do sacrifício de Cristo. Entendeu? Então, o perdão dos pecados para eles não depende do derramamento de sangue, nem rito expiatório específico nenhum. Nenhum. O rito, quando acontece, ele é meramente expressão exterior do arrependimento daquele que o pratica. Entendam isso, não há necessidade de Cristo para isso. Né? Outro ponto, Jesus Cristo acreditava poder perdoar qualquer pecado. Afirmava, quando ele fala filho do homem, ele está falando ser humano, tem autoridade para perdoar os pecados da terra. Ora, para o judeu, o perdão pertence somente a Deus ou a pessoa a qual o pecado tenha sido cometido. Por exemplo, uma pessoa me ofendeu, eu posso perdoar essa pessoa. Mas um terceiro perdoar essa pessoa, não dá. Ali é só Deus que pode. Né? Jesus dizia que ele, sendo Deus, tinha os próprios poderes de Deus. Ora, nenhum profeta falou isso. Os profetas eram só instrumentos de Deus, não eram o próprio Deus. Outro ponto, dar a própria face ao agressor para o judaísmo é incentivar que o outro continue a violência. Para o judeu, tá? Jesus, ele desprezava os laços familiares, né, e advogava em favor do celibato.
Porque ele diz, Jesus fala que quem ama pai, mãe, filhos, irmãos, a própria vida acima dele, de Cristo, não pode ser discípulo dele. Ora, no judaísmo, a família é exaltada ao sentido de comunidade. E outra, essa história, né, que Jesus é filho único de Deus, isso é um absurdo. Qualquer judeu é filho de Deus. Nenhum ser humano pode ser considerado mais divino que os outros. Outro ponto, tá? Que aí é uma porretada, tá? Porque Paulo fala na primeira carta dos Coríntios que Cristo teria que morreu pelos nossos pecados e foi sepultado e ressurgiu ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Não existe isso né, no Antigo Testamento, a ressurreição de Cristo nas Escrituras. Né? Tem gente que, ele sofreu pelos nossos pecados, está lá em Isaías. Não, aquilo ali o judeu tem outra interpretação. Tá? Para o judeu, está no Deuteronômio, que é a Torá, que é o livro de ensinamentos central, tá? Que ninguém, né, pode ser morto pelo pecado. O sacrifício de Cristo não faz sentido, porque cada um morre pelo seu próprio pecado. O pai não pode ser morto no lugar do filho e nem o filho no lugar dos pais. Cada um morre pelo seu próprio pecado. Então, o sacrifício de Cristo dentro do judaísmo não faz o menor sentido por causa disso. Né? E finalizando, tá? O que acontece? Vem a doutrina da Trindade, tá? E as questões do sábado e lua nova, ao qual, né, para os cristãos foi abolido. E eu já falei, quando eu falo cristão, eu estou falando de católico. O resto, para mim, é gambiarra. Tá? Então, o que acontece? Primeira coisa, para o judaísmo, a questão da trindade é idolatria. Segundo, Deus não pode nascer nem morrer. Deus é imortal. Está lá em Números 23, 19. Tá? Para eles, depois de Ageu, Zacarias e Malaquias, não tem mais profecia. Eles são os últimos profetas, então Jesus não pode ser profeta. Porque os profetas só existiriam quando fosse Israel voltar à hegemonia naquele território. E no tempo de Cristo, isso não tinha acontecido. Né? Jesus Cristo não trouxe de volta, como eu falei, lá atrás que ele é falso profeta segundo o judaísmo. Ele não cumpriu aquelas exigências. Né? Para o judeu, Deus pode ter o poder de conceder milagres a charlatão para testar a lealdade judaica à Torá. É a Torá que vai decidir se o cara ele é realmente de Deus ou não. Tá? E a Torá que a gente está falando aqui é que ele tem que respeitar todos os 613 mandamentos, observar o sábado, as festas, que permanecem para sempre. A circuncisão é para sempre. O sacerdócio e a circuncisão são perpétuos. Está lá na Torá. E são perpétuos a tribo de Levi. Não a tribo de Judá. O próprio autor de Hebreus fala isso. E Jesus atribui a ele sacerdócio, contrariando Torá. Então, no decorrer do Novo Testamento, Jesus contradiz a Torá diversas vezes. Não só ele, como os seguidores deles. Paulo, quando fala que, né, para não questionar sobre bebida, comida, luas novas, sábados, dizendo que são uma sombra da realidade que é, né, diante de Cristo, depois de Cristo não está valendo mais nada.
Paulo está batendo direto na Torá. Então, meu irmão e minha irmã, olha o problema. É por isso que eu falo, se a gente fosse judeu, diante dessa realidade que é apresentada aqui, né, diante desse quadro, o que você ia acreditar? No tempo de Jesus, você tem a Torá dada por Moisés, tá? E vê um cara lá de Nazaré se dizendo filho de Deus, único filho de Deus, tá? Fazendo milagres, e você tá lá, olha, tá aqui, ó, Deus pode permitir um charlatão fazer milagre. Não é nem questão de fazer o Beuzebu. É o próprio Deus que permite fazer um milagre. Tá? E do outro lado, você tem os fariseus, doutores da lei, seguindo aquilo que está lá na Torá. A gente morreu no Antigo Testamento para que aquilo fosse preservado. E chega um cidadão dizendo, é filho de Deus, milagreiro, e que aquilo tudo ia mudar. Os discípulos dele, então, fizeram pior, que realmente mudaram, acabaram com a circuncisão. Se declararam sacerdotes. Pegaram aquilo que era de Deus e começaram a perdoar os pecados dos seres humanos. Por isso que quando eu fiz o curso de cultura judaica, tá, eu vi muito, não vou dizer muitos, mas vi alguns pastores, tá, tendendo para o judaísmo. Tem até um pastor aí, eu vi até o canal aí, desculpa que eu vejo muita coisa e esqueço. Ele saiu do cristianismo e foi para o judaísmo, porque ele mesmo falou, é muita incoerência do Novo para o Antigo Testamento, do que é pregado lá no Antigo Testamento, o que é falado do Novo. Por quê? Porque falta a eles o Sagrado Magistério da tradição católica. Porque a visão de Cristo sobre a lei, né, era o seguinte: não pode ter justiça absoluta enquanto a lei for absoluta. Porque a vida é uma exceção à regra. Não tem como a lei comportar tudo. Por isso é que Moisés não entra na Terra Prometida. Moisés representa a lei. Quem bota ele é Josué. Josué, né, é o nome de Jesus. Vai procurar Josué e Jesus para ver a referência. Entendeu? Então, meu irmão e minha irmã, eu quero saber a sua opinião. O que você achou disso tudo? Escreva aí nos comentários que eu leio. O pessoal que é do Apoia, eu mandei já o livro desse mês. Eu espero que vocês confiram. Agradeço a todo mundo que está aí com o Apoia-se. Deixa eu ver mais o que tem que falar. Deixa eu pensar aqui. Não, acho que eu não tenho mais nada que falar, não. Né? Se alguém quiser que eu aprofunde mais um pouco ali em São José, né, a gente faz uma pesquisa aqui e aprofunda mais em São José. Eu espero que vocês tenham, como eu falei, um ótimo mês de outubro. Hoje é dia de Santa Terezinha. Depois quando eu estou gravando, esse 1º de outubro. É que a gente tem um outubro missionário. E já que é o mês das missões, pega esse vídeo e sai divulgando por aí. Faça o seu trabalho missionário. Dê like, ajude esse canal. Compartilhe nas redes sociais. Entendeu? Então é isso. Deus abençoe a todos. Paz e bem para todo mundo. E até a próxima. Amém.